bem apoiado aqui para o violão não ficar caindo toda hora. Ó, o violão está muito assim. Isso. Tá? Deixa ele muito caidão assim, não. Tá bom? Tá certinho também. Só dá uma empurradinha mais. Isso. Lembra o seguinte, nosso violão ele tem que ficar meio que tortinho em relação ao nosso tronco. Isso. Então, ó, a gente está sempre olhando para frente. A face do violão está meio que olhando para lá. Tá vendo? E assim também, se vocês forem fazer uma apresentação no dia, vocês têm que pensar nessa relação aí. O meu violão vai estar olhando para o público. A face do violão vai estar olhando para o público. Eu vou estar meio que esnobando o público. Certo? Então, lembra disso, tá? Então, beleza. Dá essa abraçadinha aqui. Aqui, ó. Isso. Bem mais pra cá um pouquinho. Isso, aí. Beleza. Sempre lembra, faça a posição o mais rápido possível aqui, tá? Tá? E de resto é mais ou menos bom. Só lembra sempre, quando esse violão está bem perdido ainda, eu vou deixar ele mais. Beleza? Beleza. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora que a gente vai tocar. Posição. Tá? Posição que o nosso instrumento é o mais importante. Agora é o seguinte. Vocês vão lembrar disso por enquanto, tá? Eu vou te corrigir tudo fica em paz. Um ponto. Agora, no começo, vocês estão vendo, vocês vão errar pra caramba. É normal. Tem que pra errar. Mesmo bem que vocês estão aprendendo, é pra errar mesmo. Tem que crer. Beleza? Então, ó, agora faz o seguinte. Pega o violão, coloca o deitado no colo assim. Isso. Qual é a parada do instrumento de violão? A lógica acontece no seguinte, dessa seguinte maneira. A gente tem esse buraco aqui que a gente chama de boca. Certo? Isso. A boca é a região por onde vai sair todo o som. Então é importante a gente sempre, por tocar, a gente mirar a nossa mão aqui em cima. Isso. A gente mirar nessa região aqui. Porque se a gente mirar aqui, por exemplo, se a gente vai tocar em mirar aqui, Um só pegar. o som vai ficar abafado, vai sair bonito, entendeu? E aqui também vai sair outro som, entendeu? Então a gente tem essas relações, ó, se liga. Tá vendo? Vocês conseguem entender o que é um som médio, grave e agudo? Ó, isso aqui, ó. Aqui é o médio. Não. Médio a gente consegue mais nessa região. Vindo mais pra cá, se a gente tocar nessa região aqui, antes da boca, a gente vai ter um som grave, muito grave. Se a gente tocar muito pra lá da boca, vai ficar muito agudo. Então, o ideal é tocar sempre na região da boca. Bom, então beleza, vou continuar assim. Ó. Aí é o seguinte, quantas cordas o violão tem? 6 cordas. A gente sempre começa cantando a partir dessa corda aqui, ó. Primeiro. Essa. Ah, essa? Essa é a primeira corda, tá bom? Essa aqui é a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, ó, sempre que a gente pega o violão assim, a gente vai sempre lembrar o seguinte. Essa aqui é a primeira corda e essa aqui é a sexta corda, certo? Isso é importante para quê? Para quando eu falar para vocês, coloca o dedo tal na primeira corda, vocês vão saber que é essa. Na terceira corda, vocês vão saber que é essa e vocês vão contar a partir dessa. Entenderam? Yuri, sacou? Beleza. Volta o violão de novo. Aí é o seguinte, pessoal. A gente tem essa região aqui, ó, que a gente chama de braço do violão, tá? E aí vocês estão vendo que essa região, ela é separada por uns ferrinhos que estão na vertical.
O nome desses ferrinhos aqui, ó, são trastes. Trastes. Beleza? E qual é a separada aí? Os trastes separam as casas do violão. E a gente começa a cantar, ó, a partir daqui. Então, ó, o primeiro traste separa, presta atenção, isso é importante. O primeiro traste separa a região da primeira casa. Então, o primeiro traste separa a primeira casa. O segundo traste separa a segunda. O terceiro traste a terceira. E assim por diante. Então, se eu falar para vocês, qual é a terceira casa? É toda essa região aqui que o terceiro traste separa. Aí vocês contam primeiro, segundo, terceiro. Vocês sacaram? Sacou? Beleza. Aqui é o primeiro, né? Ou é aqui? E aqui é a primeira casa. Tá vendo que E aqui é o terceiro. aqui é a quarta. Ó, você tem que contar a partir do traste. Ó. O primeiro traste é esse, certo? O primeiro traste, você vai ver a região dessa primeira casa para lá do primeiro traste, certo? Então essa aqui é a região da primeira casa. Qual é a segunda casa? É essa. Por quê? A gente tem o primeiro traste, o segundo traste. A gente tem essa segunda casa. Entendeu? Você entendeu também? Beleza. Qualquer dúvida, vocês vão perguntar. Beleza? Aí é o seguinte. Última parte mais matemática da nossa aula. Seus dedos da mão esquerda. Vocês vão ter dedo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então vocês guardem esses dedos como números, tá? Beleza? E o dedão? O dedão a gente vai mudar só para a posição, tá? Isso. A gente só vai usar ele para marcar a posição, beleza? Agora, depois de tudo isso explicado, vamos voltar lá para a posição. Gente, primeira aula de vocês, né? Primeira aula é sempre assim, né? Mas falatório, vocês têm que entender esse primeiro passo do violão para vocês conseguirem tocar bem, tá? Então vamos lá. Qual é a parada? Vocês lembram de tudo que eu falei da posição do violão? Sempre possível, pessoal, tenta deixar o pé, ó, no chão, tá bom? Sei que essa cadeira é um pouquinho grande, mas tenta fazer esse esforço, tá bom? Se o violão estiver muito desconfortável, dá uma dobrada na perna assim, que aí ele vai ficar mais sadio no seu colo, certo? Beleza. Aí, beleza. Você lembra da colhinha também? Né, em relação ao corpo? Não pode ficar assim o violão. O violão tem que ficar assim. Como é que eu sei se ele vai estar muito rente ao meu corpo? O meu cotovelo daqui vai me dar a dica. Se o meu cotovelo estiver muito dobrado, tá certo. Bom, então, ó, deixa o cotovelo mais aberto possível. Certo? Entendeu? Beleza. Aí, ó, o ponto decisivo para a gente começar a tocar violão bem é a nossa mão aqui. Tá bom? Vocês têm que pensar o seguinte. A lógica do violão é o quê? Cada uma dessas cordas aqui tem um som. Tá vendo que cada uma tem um som diferente? A lógica do instrumento é você colocar os dedos em certas casas, certas cordas, e formar uma harmonia. Ó, com acordes. Já ouviu essa palavra aí, acordes? Acorde é o que a gente faz no violão para formar uma harmonia. Então, ó, por exemplo, peguei aqui várias notas simultâneas, vou tocar elas ao mesmo tempo. E aí forma um som. Se eu tocar sem apertar nada, ó,
Tá vendo que não harmoniza nada? Presta atenção. Tá vendo que não harmoniza nada? Não sai som bonito, né? Mas quando eu coloco os dedos no lugar certo, ó. Então, vocês sacaram? Então é isso que a gente vai começar a aprender. Os primeiros acordes. Tá bom? Então, ó. Beleza. Para a gente fazer um acorde da hora, a gente precisa ter em mente a posição do violão, que eu falei para vocês. Toda vez que eu pegar, ó, é muito reto esse violão, né? Ó. Dá para fazer assim, ó. Daqui, dá uma coladinha para frente, ó. Aí. Ó. O lance é você não deixar o violão assim, ó. Não pode ficar assim. Tem que ficar aqui. Ó. Então, ó. Qual é o lance para a gente começar a fazer acorde? Primeiro, levando em conta toda essa posição que eu já falei para vocês, a gente vai fincar o polegar assim, certo? No braço. Ele não pode ficar assim. Ele não pode ficar assim, tá bom? Tem que ficar aqui, ó. Assim também não. Ó, tem que não tá assim o polegar, ó. Mais que isso. Ó, não é assim, meu braço. Ó. Faz um joinha. Ó, coloca agora esse polegar aqui assim. Um pouquinho mais para baixo. Abaixa um pouquinho a sua mão. Melhor, é isso mesmo. Né? O que não pode fazer? É isso aí. O que não pode fazer? Isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Isso aqui está errado tudo. É assim. Beleza? Relaxado. Qual é a função do nosso polegar aqui? Dar sustento para esses dedos. Essa parte da mão, Brian, tem que ser tipo uma concha. Tem que ser tipo uma concha. Qual é a parada? A palma da nossa mão nunca pode encostar essa parte de baixo do braço. Tá bom? Não pode encostar nessa parte de baixo do braço. Então, ó, é sempre uma conchinha. Pensa na mão como uma conchinha. Beleza? Conchinha, cara. Ó. Tá vendo? Acabei de falar, hein? Essa parte aqui, ó. A palma da nossa mão não pode encostar aqui, tá? Tenta não encostar ela. Tá bom? Essa parte. Deixa ela assim, ó. Mais livre. Tá encostando. Tá vendo? Uma conchinha. Beleza? E aí o que acontece com os nossos dedos? Quando a gente vai tocar uma nota aqui, a gente tem que tocar bem com a ponta dele. Bem com a ponta mesmo. Se liga. E olho em braço. Se liga. Você consegue. Ó. Tá vendo onde está marcado? Tá vendo onde está marcado? Isso. Entenderam? Tudo isso para nossa mão virar uma concha. Nosso dedo virar um prego. Tem que ser um prego. Entendeu? É bem com a ponta da parada. Tá? Entendeu? Beleza. Vamos para a parte prática. Ó, vamos ver se vão conseguir fazer. Vocês vão colocar os dedos 2 na quinta corda. Quinta corda. Vocês vão colocar na quinta corda na segunda casa. Isso. Coloca na segunda casa. Detalhe,
uma coisa que vocês têm que prestar atenção. A gente vai colocar sempre o mais próximo do traste, tá? Não pode ficar muito longe do segundo traste. Tem que ficar o mais próximo possível, tá? No meio é o seguinte, é o mais próximo possível, tá bom? O que você conseguir possível aí de colocar mais perto, você consegue, entendeu? Beleza. Então, ó, agora bem com a ponta, vocês apertam. Tá bom. Isso.